Assunto que sempre gera comentário, principalmente agora em tempos de jogos de inverno, porque muita gente tem visto as partidas de curling, certo? Ó, esporte praticado no gelo, a gente vai conhecer um pouco mais sobre esse assunto e como que os brasileiros também podem praticar isso por aqui. Temos visita ilustre aqui. A gente recebe no estúdio Tatiane Garcia, que é treinadora e árbitra e coordenadora de curling da Confederação Brasileira de Desportos de Gelo. Muito bem-vinda, bom dia para você. Esquema aqui organizado pelo nosso Jairo Nascimento, que te trouxe aqui para explicar isso para a gente. E eu, como uma mãe de uma mocinha de quase 14 anos, apaixonada por esportes no gelo, estivemos lá na Arena Ice ontem, inclusive. E a gente comentou, inclusive, esses dias sobre as regras do curling. Então, acho que tem um monte de gente querendo entender exatamente como é que funciona esse jogo tão esquisito, né? Porque pra gente é esquisito. Bom dia. Bom dia. Primeiramente, é um prazer estar aqui do lado de vocês, divulgando o nosso curling. E o esporte, ele é para todos, né? Desde criança, ali com 7 anos, até os mais idosos, inclusive pessoas com deficiência. Que é o para-curling. Que é o para-curling, o nosso queridinho. E nós somos apaixonados por esportes de inverno. E vou apresentar um pouquinho aqui, trouxe alguns materiais para vocês sentirem a energia desse esporte de inverno. Ó, para começar, tem essa pedra aqui. Deixa eu vir aqui na frente, gente. 20 quilos, é isso? 20 quilos. Pesada, viu? Mas como é que chama mesmo, Jairo? É pedra? Não, a chaleirinha? É chaleirinha ou é pedra? Eu acho que como que é o nome certo? É pedra mesmo, o Jairo. Tá e ela é de um granito especial, de uma única rocha que vem lá da Escócia. Imagina tem que só, trazer lá da exclusividade. Escócia? A gente não tem um granito que faça isso daí? Não, porque as pedras se chocam uma com as outras e esse granito aí, ele é super resistente. Por isso, esse granito especial aí. É esse aqui que desliza lá na pista de gelo, né? E para completar o trabalho, usa-se essa vassoura. Chama vassoura mesmo? Isso, a gente chama de vassourinha para os mais íntimos, Jairo. E ela serve para quê? Você faz alguma ideia? Eu imagino que seja para reduzir o atrito do gelo ali, é isso? Isso, para diminuir o atrito entre a pedra e o gelo. Um bom varredor, Jairo, consegue deslocar uma pedra em até 2 metros de distância. Então você tem que ter uma ótima resistência e física para você varrer bem esse gelo. Pra dar conta, né? Que aí o pessoal fica fazendo assim na pedra, que tá até caindo no microfone. Fica literalmente enxugando o gelo, né, Tatiane? É exatamente. Isso aí. E você sabia também que você pode também influenciar, né, na curvatura da pedra, se ela vai mais para a direita, mais para a esquerda. Então tem uma técnica especial que a gente trabalha com os nossos atletas. Que aí tem aquele círculo, se bater no círculo, ganha ponto. É isso? Mais ou menos, Jairo. Aquele Perto disso. círculo ali, a gente chama ele de casa. E ele tem um alvo central. Isso é o que importa. Então, no final do jogo, quem conseguir chegar o mais próximo do centro desse alvo, chamado casa, ganha o jogo. Entendi. E esse aqui é um aparelho que é usado para aquela saída, é isso? Aquele deslizar no gelo? Isso aqui, na verdade, a gente chama de estabilizador. O estabilizador, lá na Arena Ice Brasil, a gente fornece principalmente para os iniciantes da modalidade. Entendi. Né? Para eles não caírem, aprender a ter um maior controle de tronco ali no momento do deslize. Mas uma regra oficial ali que o atleta tem de alto rendimento é: eu preciso deslizar segurando a pedra e obrigatoriamente com algum objeto. Pode ser tanto com o estabilizador quanto com a nossa vassourinha. A gente tem até umas imagens aí do pessoal deslizando, né? A gente separou aqui, veja lá, ó. É isso que eles fazem no gelo, certo? E para isso, inclusive, né, Tati, a gente tem até um calçado que é utilizado, a gente tem aqui para mostrar também. E aí depois eu queria te perguntar sobre os brasileiros competindo, né? Veja só, enquanto isso, a gente está vendo aqui, o Brasil participa de competições internacionais, como é que funciona isso? O Brasil, ele participa de competições internacionais, são os mundiais, né? Embora o Brasil esteja ainda em desenvolvimento, nós somos apaixonados ali por curling, então a gente consegue classificar alguns atletas para disputar alguns jogos mundiais, né? E atualmente nós temos o curling cadeira de rodas, muito bem representado por 2 atletas, a Vilma e o Jerônimo, né, que atualmente ali estão com a missão de conseguir a classificação para os Jogos Paralímpicos de 2030.
2030. 2030. Exatamente. Por enquanto Agora, a gente ainda Tati, não é um tem representantes. desafio, né, fazer esporte no gelo no Brasil, porque com esse calorão, você conseguir manter a refrigeração, manter a estrutura para que os atletas possam ter a condição adequada do gelo. Eu imagino assim que com o calor, às vezes o gelo fique mais derretido, para patinação é um pouco mais viável, pelo menos para brincar, né, um pouco. Agora, quando a gente está falando de atleta, alto rendimento, e num esporte como o curling, se a coisa não estiver bem fria, não funciona, né? Exatamente, por isso que eu falo que a gente é apaixonado por esse esporte, porque a gente fez acontecer ele aqui na Arena Ice Brasil, em São Paulo. E, como você falou, é um gelo completamente diferente do hóquei e da patinação, onde o nosso Ice Maker ele tem que fazer mini gotículas congeladas em cima desse gelo para a pedra então conseguir deslizar, porque sem essa preparação, né, sem a temperatura ideal, não existe curling de fato. Então é um desafio de fato um país tropical ter curling. E somos os únicos da América Latina a termos, tá? As pistas oficiais. Olha que interessante aqui o calçado, né? Ele tem solados diferentes, né? Que é para poder deslizar no gelo, é isso? Exatamente. Então, uma sola de um sapato, né? Ele tem o teflon, que acontece o deslize. E no outro solado, a gente chama de gripper, né? Que não desliza. Então, ali o atleta consegue fazer o deslize com o pé, levantar e varrer a própria pedra, justamente tendo esse equilíbrio e não tendo os dois solos deslizando. Maravilha, gente. Então temos aí uma aula de curling para quem quer entender um pouco mais sobre esse esporte que acaba despertando tanta curiosidade da gente lá durante os Jogos de Inverno lá em Milão Cortina. Tem Instagram só? O pessoal procurar? Tem sim, para quem quiser conhecer, praticar, fazer uma aula lá com a gente, procure nós através da Ice Brasil do Instagram ou Arena Ice BR. Vem conhecer um pouquinho mais das nossas modalidades de gelo, que eu tenho certeza ali que todo mundo vai se divertir. Muito bem, conversamos então com Tatiane Garcia, que é treinadora, árbitra e coordenadora de curling e para curling da Confederação Brasileira de Desporto de Gelo. Muito obrigada, Tatiana. Um prazer conhecê-la, pela participação aqui no Live. Obrigada.